Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e eu estou aqui para explicar um assunto teológico que ele é muito importante, um dos mais importantes do meio cristão, que é sobre a Trindade. A Trindade ela afirma que o Deus, nosso Deus, ele é três: Pai, Filho e Espírito Santo. E existem alguns textos bíblicos que vão confirmar isso para a gente. A ação do Pai como Deus, ela é muito mais fácil de ser entendida, porque desde o Velho Testamento, as ações de Deus já era vista como uma ação de um Pai. Por exemplo, Deuteronômio 1:31. E no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus te levou como um homem leva seu filho, em todo o caminho que andaste, até chegar a este lugar. Outro texto muito importante é o texto de 1 Coríntios 8:6, que fala: Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Que eu vou ler aqui o que John MacArthur fala sobre essa partezinha, que vai facilitar muito o entendimento. Há um só Deus verdadeiro. Ele vê a nós na pessoa do Filho, Jesus Cristo, e somos levados ao Pai por meio do Filho Divino. O Pai, sendo Deus, ele é muito fácil de ser entendido. Uma curiosidade que em todos os dois testamentos, tanto no Novo quanto no Velho, fala que há um só Deus. Só que quando você vai para o Velho Testamento, que é onde muitos afirmam que Deus não é três, o próprio termo usado para falar que há um só Deus é o termo no hebraico Assad. Esse termo ele era utilizado quando a pessoa queria se referir a uma coisa que era mais de uma. Como assim? Tipo um molho de chaves. O molho já é um coletivo de chaves. Então, quando tem um molho de chaves, obviamente tem mais de uma chave. Então, quando fala Assad, quer dizer que há um Deus, sim, só que ele tem distintas pessoas, digamos assim. Só que essas pessoas só nos é revelada, nós como crentes em Deus, só nos é revelada no Novo Testamento, com o Filho, que eu vou falar agora, e o Espírito Santo, que eu vou falar no instante. Eu acho que o termo mais claro, que todo mundo vai conseguir entender que o Filho é Deus, é o primeiro capítulo do Evangelho de João, versículos 1 e 2. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Esse que João fala que é a palavra, esse aqui é a pessoa de Jesus. Ele estava com Deus e ele era Deus. Isso aqui já afirma que ele é Deus e ele estava com Deus no princípio. Como assim? Bora ler o verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Agora, lá em Gênesis 1, versículo 1 diante, vai falar assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Com o Velho Testamento, o Evangelho de João, que eu acabei de ler, a gente consegue perceber e interpretar que esse Deus que falou, disse, haja luz, isso daqui seria na pessoa do Filho. E nesse momento em que o Filho proclama o haja luz, o Espírito de Deus, a terceira pessoa, está se movendo sobre a face das águas. Eu vou dar mais dois textos que vão afirmar isso muito bem para a gente. O primeiro texto é João 8:58, que vai falar: Respondeu Jesus: Eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus ele estava nesse momento aqui conversando com os filhos de Abraão. E eles estavam falando: como você, que tem 30 anos,
tem nem 50, viu Abraão, fala sobre Abraão, sendo que ele veio muito tempo atrás. E ele fala, eu afirmo que antes de Abraão nascer, Abraão existir, eu sou. Quando você lê o Velho Testamento, sempre quando Deus ele vai se referir a ele mesmo, ele vai falar, eu sou. Como por exemplo, quando ele fala, eu sou o que sou, para Moisés. E Jesus ele está afirmando aqui, antes de Abraão, eu sou. Então ele está falando, eu sou o quê? Antes de Abraão nascer, eu sou Deus, eu estava lá. É isso que Jesus ele quer passar para a gente. Outro texto importante vai se localizar em João 10. João 10, 30, que fala, eu e o Pai somos um. Muito simples. O Pai que ele se refere aqui é o mesmo Pai que é Deus. Eu e ele somos um só. Um que? Somos um Deus. Somos os mesmos. Agora, para eu afirmar sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, eu vou ler um texto que está lá em Atos. Atos, capítulo 5, versos 3 e 4. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ele não pertencia a você. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ou seja, Pedro fala que Ananias ele mentiu ao Espírito Santo, versos 3. Só que no verso 4, Pedro ele fala, Ananias, você não mentiu para homem nenhum, você mentiu para Deus. Ou seja, se ele mentiu para o Espírito Santo e mentiu para Deus, pelo Espírito Santo, nos afirma que o Espírito Santo, ele é sim Deus. Por quê? Porque quando Ananias mentiu para o Espírito Santo, ele não mentiu para homem, mentiu para Deus, que é o Espírito Santo. Uma parte que eu acho muito importante agora, a gente falar do Espírito Santo, é que ele, como a terceira pessoa da Trindade, ele tem seus pensamentos próprios, seus sentimentos, e sua relação individualmente com cada cristão. Efésios 4:30 ele vai falar, não entristeçam o Espírito de Deus, que aqui é o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo ele também tem sentimentos. Ele também sente quando você entristece ele. E aqui Paulo fala, não entristeça o Espírito Santo. Agora, a gente abordando Deus como os três, de uma forma mais geral, Mateus 28, verso 19, fala, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ou seja, o Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Só que esse Pai, Filho e Espírito Santo que compõe Deus, eles estão no mesmo patamar. Por quê? Quando você for batizar alguém, você vai batizar no nome de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse do Pai, do Filho e do Espírito Santo afirma uma igualdade, que não há um maior, outro menor, menos importante nem mais importante que o outro. Uma coisa importante da gente ressaltar é que quando a pessoa for estudar teologia e for sobre a Trindade, a gente vai entender que o Pai, ele gerou eternamente o Filho, e o Pai e o Filho, no caso do Pai e do Filho, vai proceder eternamente o Espírito Santo. Eles não foram criados, por exemplo, o Pai existiu, sempre existiu. E aí o Pai criou o Filho e depois os dois criaram o Espírito Santo. Não, eles sempre existiram. Só que isso que eu falei vai afirmar uma certa hierarquia um sobre os outros. Claro que eles não vão discordar em ideias nem em assuntos, só que sim uma certa hierarquia. Agora, essas três pessoas da Trindade são pessoas distintas. Sim, o Pai não é o Filho, que não é o Espírito Santo. Só que as três pessoas, elas são Deus. João 1, 32 e até o 34 fala. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito
descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. E eu não conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água, aquele me disse: sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. Ou seja, Jesus, nesse momento aqui, ele estava sendo batizado. Quando Jesus ele é batizado, todo mundo sabe que o Espírito desce como pomba, repousa em Jesus, e o Pai fala: este é meu Filho amado, a quem me comprazo. Eles três, eles são um, sim, só que eles são distintos. Aqui a gente tem uma ação que os três fazem, cada um faz um papel. Que no caso, o Filho, ele estava sendo batizado, o Espírito desce como pomba, e o Pai, ele fala. E em Gênesis 1, que eu já li, vai ter também isso, no Haja Luz. Que o Pai, ele seria o responsável por fazer o mundo e todas as coisas. Só que o Filho, ele proclamaria o Haja Luz. E o Espírito Santo pairava sobre as faces das águas. Eu espero que vocês consigam entender dessa minha forma que eu expliquei, muito simples, sobre a doutrina da Trindade. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aí que eu vou responder. Boa noite.